Glória a Deus, amados irmãos. Quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. Quero dizer que você é muito especial. Você que está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. E todos vocês, irmãos, que estão aqui, Deus abençoe a sua vida. E hoje o Espírito Santo do Senhor fale conosco, ministre no nosso coração, nos encha de ânimo, de coragem, de força, para que possamos permanecer vivos até o fim. Amém? Nós vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Amado Deus, nosso grande eu sou. Te adoramos, Pai, por tua fidelidade, justiça e bondade, Senhor. Não há outro Deus além de ti, não há outro Deus como o Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, que a tua palavra, Senhor, que nos santifica, que nos leva a toda a verdade, venha, Senhor, agora encher os nossos corações, encher-nos de coragem, Senhor, encher-nos de todo o conhecimento da tua vontade, que nós saiamos daqui, Senhor, diferente de como entramos, Senhor, que possamos confiar plenamente no Senhor, depender de ti, esperar em ti, e saber, Deus, que a nossa esperança e confiança está no Senhor. Abençoa-nos, Pai, que tenhamos ouvidos para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Joel. Amém? Joel, capítulo 3. Joel 3, versículo 9 ao 12. Amém? Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Apesar de saber que está aqui atrás, né? Agora ninguém quer procurar na Bíblia, mas vamos procurar. Então vamos lá. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa. E suscitai os valentes. Cheiem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Amém? Você pode sentar nesse momento. Amados, esse é o livro do profeta Joel. Joel, ele é considerado um dos profetas menores, não que o valor dele seja menor, porque o livro dele é um livro que tem poucos capítulos, então por isso ele é considerado um dos profetas menores. O nome de Joel, ele é um nome muito forte, que tem um significado: o Senhor é Deus. Então é um bom nome para você colocar no seu filho, que vai nascer. Joel, o Senhor é Deus. Amém? Então Deus, ele levantou o profeta Joel para levar o povo ao arrependimento, assim como todos os outros profetas. O povo, na época de Joel, tornou-se próspero, mas muito complacente com o pecado. Deus os abençoou de todas as formas. Era um povo que tinha uma condição boa de se viver, mas eles foram muito complacentes, aceitavam vários tipos de pecado, e isso incluía a idolatria, que é uma das coisas que desagradam muito o coração de Deus, porque nós deixamos de servir o único Deus, o Criador dos céus e da terra, para seguir outros deuses, né? Então o povo, ele se tornou egoísta e idólatra. E por isso foi dito pelo profeta Joel, diz o versículo no Joel 2, 12 e 13: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se,
e grande beneficência, e arrepende-se do mal. Então o povo passou por dificuldades, escassez de alimentos devido ao pecado e ao afastamento de Deus e o afastamento dos mandamentos de Deus. Todas as vezes que na Bíblia você vê o povo sofrendo, é porque o povo foi desobediente. Então, normalmente, a desobediência ao Senhor, ela traz sofrimentos. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Mas, geralmente, a desobediência, ela traz sofrimento para o povo, aqueles que se afastam do Senhor. E assim aconteceu na época de Joel. O livro de Joel também é muito conhecido no meio cristão. Por quê? Pois no capítulo 2, 28, Joel profetizou sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, que era a vinda do Espírito Santo de Deus. E essa promessa ela foi cumprida no dia de Pentecostes. Então, Joel, há mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, Joel, ele profetizou que o Espírito Santo do Senhor, ele viria e ele habitaria o ser humano de forma constante, porque não era assim na época dos profetas do Antigo Testamento. Eles vinham, ficavam, num momento e depois saíam. E o Espírito Santo agora não. O Espírito Santo vem, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ele se torna a morada em nós, o Espírito Santo. Então, o profeta Joel, ele profetizou isso. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, onde deu o início da Igreja de Jesus. Lá em Pentecostes, em Atos 2. Se você quiser conferir, está lá em Atos 2. No capítulo 3, Joel fala do grande dia do Senhor, onde Deus julgará as nações, assim como as nações que trouxeram dor e sofrimento ao seu povo, aos judeus. Nesse dia, o grande dia do Senhor, que fala no capítulo 3, é o dia do julgamento, é o dia do Senhor. Essa batalha final ocorrerá no vale de Josafá, que está no capítulo 2:12, 3:12, um local que nenhuma parte das Escrituras menciona. Só no livro de Joel está essa parte. No verso 14 é chamado de Vale da Decisão. Você pode ver aí no capítulo 3. Pois Deus decidirá quem governará de vez as nações. O nome Josafá significa o Senhor julga. Por isso é o Vale de Josafá. Porque é o Senhor que vai julgar. É o Senhor que vai julgar as nações. Muitos estudiosos, amados, falam que se refere à planície de Esdraelon, onde será travada a batalha do Armagedon, que está em Apocalipse 16:16, que é a batalha final, que fala a revelação de Apocalipse. Tá? Então, o resultado desta batalha terminará com o domínio de Cristo. Cristo dominará, Cristo vencerá. Porque convém, como diz 2 Coríntios 15:25, porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Deus convoca o seu povo, no capítulo 3, a estar presente no grande dia do julgamento. Tanto que ele fala, suscitai os valentes, que os valentes renasçam, que os valentes nasçam novamente. É isso que a palavra está dizendo. E que esses valentes cheguem-se, sumam todos homens de guerra, está no versículo 9. Então Deus está chamando você. Deus está chamando você, que é um dos valentes de Deus, que um dia entregou a sua vida ao Senhor, para estar lá no dia da decisão, no vale da decisão, onde o Senhor julgará todas as nações, todos os povos da terra. E o Senhor está te chamando, amados, para que você e eu, nós possamos estar neste dia, o dia da nossa vitória completa. Amém?
Amados, o primeiro ponto diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Versículo 9 e 10. O Senhor me deu essa palavra em um dia em que eu estava me sentindo fraca. E eu estava colocando roupa no varal. E veio muito forte isso no meu coração. Diga ao fraco, eu sou forte. E eu disse: Senhor, isso está na tua palavra. Eu fui pesquisar. E eu encontrei que estava lá em Joel. E naquele momento o Senhor falou comigo. Eu estava me sentindo enfraquecida. Por diversas situações que nós passamos. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Quem diz que não se sente fraco, quem diz que não fica abatido, não é verdade. Porque nós somos seres humanos. A palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa estrutura, que nós somos pó. Que nós enfraquecemos, que nós nos entristecemos, que nós caímos, que nós pecamos. Mas nesse dia, o Espírito Santo do Senhor disse para mim: diga ao fraco, eu sou forte. E o Espírito disse também: fale isso para a igreja. Por isso que eu estou falando para você. O primeiro ponto é: diga ao fraco, eu sou forte. Versículo 9 e 10. Você precisa dizer para a sua alma todos os dias: eu sou fraco. Eu não sou fraco. Eu sou forte. Porque eu tiro a minha força do Senhor que me sustenta. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Ele é a nossa força. E Ele quer nos levar ao vale da decisão. Ele quer te levar, me levar, para estar lá no dia do nosso Deus. Do grande dia em que o Senhor estará julgando a terra. Onde Jesus tomará o seu lugar. E nós reinaremos com Ele eternamente, na eternidade. Amados, em Joel 3:1, ele diz assim: este naqueles dias e naquele tempo, quer dizer, no tempo futuro, que ainda vai acontecer, mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Fala de um tempo futuro, onde Deus abençoará o seu povo eternamente. Quando ele diz que ele vai mudar a sorte, ele vai mudar a circunstância daquilo que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo. E essa é uma promessa do Senhor. Amados, hoje eu descobri que a palavra de Deus, ela tem 5.467 promessas. Quantas você conhece? Quantas você conhece? Se nós conhecermos todas as promessas da palavra do Senhor, nós vamos andar em força. E essas palavras, elas precisam estar gravadas no nosso coração, dia após dia. Para que o inimigo, quando ele lançar os dardos inflamados, eles cheguem aqui e bate fora. Porque as promessas do Senhor, elas precisam estar gravadas na nossa mente, que é o nosso coração. Para que nós sejamos fortalecidos, amém? Aleluia. Amados, sabemos que a batalha final está muito próxima. Que Jesus está voltando para levar a sua noiva, seu povo escolhido. E todos que se entregaram a Jesus, todos que se entregaram a Jesus, nesse dia estarão lá, no vale da decisão, no grande dia do Senhor. No versículo 9 ele diz: suscitai. Ele usa 3 verbos. Suscitai quer dizer ressuscita. Ressuscita valentes. E ele fala: cheguem-se, se aproximem de Deus. É isso que Deus está falando. Subam ao monte de Deus. Busquem a Deus em oração. É isso que o Senhor está falando nesta noite. Aquele que está enfraquecido, que um dia foi um varão, uma varoa de guerra, que orou, que batalhou, que lutou, mas hoje enfraqueceu. O Senhor está dizendo nesta noite: eu quero te ressuscitar. Eu quero te levantar.
para que você seja um homem de guerra, para que você esteja naquele dia, naquele lugar, onde eu vou julgar as nações e vou te levar para viver comigo na eternidade. O Senhor quer nos ressuscitar, irmãos. O Senhor não quer te ver caído. O Senhor quer te levantar. Receba isso em nome de Jesus. Esta noite, receba a força do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Não fique parado, não fique acomodado. Não seja um homem, uma mulher acomodada. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Subam todos os homens de guerra. Só vai subir lá no monte da decisão. Só vai estar lá no monte da decisão aqueles que continuaram em guerra, que não baixaram guarda para o inimigo de Deus, para o nosso inimigo. Deus deseja reviver os seus filhos que estão adormecidos, que perderam a fé, que estão desanimados, que se afastaram do Pai, que foram enganados pelas filosofias, pelos próprios sentimentos, pelas teorias contrárias à palavra de Deus. São esses que o Senhor quer levantar nesta noite. Irmãos, como está a sua relação com Deus? Como é que está a sua fé? Que armas temos em nossas mãos para vencer nossa batalha diária? Que armas nós temos em nossas mãos para vencer as batalhas que são suscitadas todos os dias pelo inimigo de nossas almas? Porque a batalha começa aqui, ó. O inimigo batalha na nossa mente. Porque todo aquele que é nascido de Deus, o inimigo não pode possuir. Porque ele foi nascido de Deus, ele é uma nova criatura. Ele vive com Deus, em comunhão com Deus, o inimigo não pode possuir. Então ele batalha na nossa mente. Ele tenta nos aprisionar com sentimentos, com pensamentos, colocando medo em nosso coração, querendo nos fazer derrotar. Por isso a palavra de Deus, ela precisa estar em nossa mente, no nosso coração, diariamente. É por isso que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus. Eu não posso deixar que a minha mente se ocupe com os problemas diários. Eu não posso. Isso é estratégia de Satanás. Me ocupar com problemas é estratégia de Satanás, para me afastar dos propósitos que Deus tem para mim, para querer me usar. Deus quer usar você para abençoar outras vidas, mas nós ficamos tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas circunstâncias, com a nossa falta de dinheiro, com a nossa saúde, com o problema com meu filho. E tantas coisas se passam na nossa mente e nos afastam do propósito que o Senhor tem para nós, de obedecermos o lead dele, de falarmos de Jesus para as outras pessoas, de trabalharmos na sua obra, porque às vezes nós adoecemos e a primeira coisa que nós falamos: agora eu não posso mais servir ao Senhor porque eu estou doente. Amados, Deus é a nossa força. Deus é a nossa força, é o nosso sustento. O pastor Arão teve um problema que vocês sabem, um problema de coração. E eu não tive fé suficiente, a gastrite me atacou. E eu confesso isso para vocês. Porque se nós não estivermos com a nossa mente em Deus, nós caímos nas ciladas do inimigo. Mas eu já fui curada. Amém? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós adoecemos algumas vezes porque nós nos preocupamos. Mas quando nós entregamos a Deus as nossas preocupações, Ele nos cura. Ele nos cura. Porque Deus é fiel.
Deus pode todas as coisas. E nós servimos um Deus todo-poderoso. Amém, igreja? Amém. Que armas temos em nossas mãos para vencer a nossa batalha diária? 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conselho de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que a arma da nossa guerra, a milícia é guerra, nossa guerra espiritual, não são carnais. Quando alguém se levanta contra você, quem está por trás disso? É o inimigo, querendo te derrubar. E muitas vezes nós usamos armas carnais, nós nos ofendemos com aquela pessoa, e a ofensa nos afasta de Deus, porque a ofensa, ela gera uma raiz de amargura, e ela faz com que a gente fique magoada com aquela pessoa, quando que não é assim que tem que ser. Nós temos que perdoar aquela pessoa e resistir ao inimigo, porque o que está por trás, quem está usando aquela pessoa é o inimigo. Ela está sendo instrumento do inimigo para nos magoar, para criar em nós a ofensa. A gente se ofende e a mágoa nos afasta de Deus, porque a palavra de Deus diz que a pessoa que se magoa, dentro dela cria uma raiz de amargura que priva ela das bênçãos do Senhor. Toda pessoa magoada, ela não consegue receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ela não perdoa. Ela tem mágoa contra alguém. Então a ofensa, ela é uma isca de Satanás, para nos afastar de Deus e para nos privar de todas as bênçãos espirituais e materiais que o Senhor quer nos dar. Quando o seu marido te diz alguma coisa que te entristece, não se ofenda por ele, ore por ele. Quando a sua esposa diz alguma coisa que te entristece, ore por ela. Não fique magoado com ela, porque a sua oração vai chegar ao altar do Senhor e Deus vai transformar a vida do seu esposo e da sua esposa. Amém? Quando o seu filho te disser uma palavra que te ofender, ore por ele, que logo ele vai chegar com você e vai te pedir perdão e vai dizer: mãe, pai, me perdoa, eu fiz errado. Porque o Espírito Santo de Deus vai tocar nele. Amém? Amados, as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Fortaleza é um lugar de aprisionamento. Existem pessoas que estão aprisionadas na sua mente. São pessoas feridas que precisam de cura. E só quem pode curar é o Senhor. Só o Senhor pode curar. E você precisa orar, ter paciência, pedir amor, porque talvez você conviva com alguém que seja assim, que está com a mente aprisionada numa fortaleza, cheia de filosofias, cheia de ideologias humanas, fracas, que nada pode fazer, porque o único que pode nos libertar é Jesus Cristo. O único que tem o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Só Ele pode nos dar a
vida verdadeira. Amém? Aleluia. Paulo usava armas espirituais para vencer todo o engano da época. O conhecimento da palavra revelada a ele. Paulo conhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada a ele. E Paulo meditava na palavra todos os dias. E era com a palavra que ele vencia as ciladas do inimigo. Então é assim que nós vencemos também. Paulo tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de comunhão diária com os irmãos. Era assim que o apóstolo Paulo vencia as ciladas do inimigo. E nós? Como nós estamos vencendo as ciladas do inimigo? Paulo estará no grande dia do Senhor como vencedor. Porque Paulo morreu crendo no grande dia do Senhor, que ele viria. E você? Você, todos estarão no grande dia do Senhor. Tem uma diferença. Uns vão estar como vencedor. Paulo vai estar lá no grande dia do Senhor, quando Jesus voltar, como vencedor. Pois ele morreu crendo no Senhor. Permaneceu fiel até o fim. E você? E eu? Eu vou estar lá como uma vencedora. Você vai estar lá como um vencedor que permaneceu guerreiro, fiel até o fim. Subam todos os homens de guerra. Deus está chamando os homens de guerra para subir no monte, para estar no vale de Josafá, no dia em que Jesus voltará. Talvez um dia você guerreou valentemente, mas vieram muitos ataques, enfraquecemos. Mas nesta noite Deus quer nos fortalecer. Amém? Deus quer nos fortalecer com a força que vem do Senhor. No versículo 9, ele fala: precisamos forjar, criar o armamento. O que Deus tem dado como arma de guerra? O que é que você tem nas suas mãos? Aqui, amados, no versículo 9, ele diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. E todos os homens, no versículo 10 ele fala: forjai espadas das vossas relhas e de arado e lança das vossas podadeiras. Era o que eles tinham nas mãos. O que é que você tem nas suas mãos? Para se levantar como guerreiro, como uma guerreira do Senhor. Você tem a palavra, você tem a oração, você tem a comunhão com o Espírito Santo diariamente. São as nossas armas de guerra. Precisamos criar essas armas diariamente na nossa vida. Forjar é criar. E às vezes nós estamos passando por um problema e nós deveríamos dobrar o nosso joelho e orar. Não, nós ficamos reclamando. Reclamar não é arma de guerra. Reclamar é estratégia do inimigo para lhe fazer um derrotado. Então nós precisamos orar e nos levantar como guerreiros e guerreiras do Senhor. Estar em oração constante, diariamente, como família. Ore com seus filhos. Ore com seus filhos.
Ore com sua esposa. Ore com a sua esposa, maridos. Ore com seus filhos, esposa, mães. Peleje pelos seus filhos, mães. Toda mãe que ora vê seu filho andar em vitória. Essa é a sua arma de guerra. Testemunhe para os seus filhos que você é uma mulher de guerra, que você não é uma mulher fraca, mas que apesar das nossas fraquezas como mãe, nós permanecemos de pé, porque o Senhor é que nos coloca de pé. Amém? Jesus prometeu estar sempre conosco, Mateus 28, 20. Essa é uma arma de guerra. Você nunca está sozinho. Deus está sempre com você. Mateus 28, 20. Jesus disse: eis que estareis convosco até o fim dos tempos. Você nunca está só. Essa é a estratégia do Senhor. Nunca te deixar só. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? O Espírito Santo nos dá todo o conhecimento, toda a estratégia de guerra. Não temos como perder, pois o plano é perfeito. Nosso general detém toda a sabedoria. A palavra de Deus diz em João 16, 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa é a estratégia de guerra, amados. O Espírito Santo dentro de você, te guiando em toda a verdade. A gente só anda na verdade quando a gente diz que não quer ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala todo dia com a gente. Só que às vezes a nossa mente está tão ocupada com outras coisas que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo falar. O Espírito Santo foi dado a todo aquele que crê, para ser guiado por Ele. E Ele nos ensina toda a estratégia de guerra. Amém? Amém. É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Porque muitos estão ficando pelo meio do caminho e desistindo. Foram iludidos pelos 3 inimigos. Nós temos 3 inimigos. Carne, a nossa natureza. Satanás e o mundo. Nós lutamos contra esses 3 inimigos. Nossa natureza, nossa carne, ela quer fazer aquilo que ela deseja. E o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você, dizendo: não vai por aí. Isso vai fazer você quebrar a cara, vai te trazer sofrimento, tribulação. Vai por outro lado. Esse é o Espírito Santo falando com você. Nós lutamos diariamente, mas nem tudo é Satanás. Nós culpamos. Satanás tem a costa larga, como diz o pastor. Todo mundo culpa Satanás. Eu não tenho culpa de nada. Claro que nós temos. Quando a tentação vem e eu digo sim para a tentação e caio no pecado, a culpa é minha, não é de Satanás. Satanás é um dos inimigos, é o arqui-inimigo, é o pior inimigo, é o primeiro inimigo, porque ele luta contra Deus. Se você é de Deus, ele luta contra você. Então nós precisamos vencer os 3 inimigos: carne, mundo e Satanás, diariamente. E Ele já nos deu as estratégias do Senhor. Ele já nos deu. Está nas nossas mãos. Todas as vezes que eu estiver enfrentando lutas,
eu vou dobrar o meu joelho. Toda vez que eu pecar, eu vou me arrepender. Porque o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Quem diz aqui que não comete pecado, como fala no livro de João, é mentiroso. Todos nós cometemos pecado diariamente contra Deus. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Eu não sou perfeito e você também não é. Amém, igreja? Nós necessitamos do Senhor. Deus deseja te encorajar. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Diga para você: eu sou forte. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não posso todas as coisas no meu discipulador que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não posso todas as coisas no pastor Arão que me fortalece. Mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo nós podemos vencer, amados. Tudo. O medo, a angústia, a depressão, a ansiedade, a dor, a doença, em Cristo que nos fortalece. A diferença é quem nos está fortalecendo. Essa é a diferença. Essa é a estratégia de guerra do nosso Deus. Amém? Aleluia. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, estará em alto retiro. Aleluia. Se você é sábio, você vai correr para a torre forte que é o Senhor. Eu gostaria que colocassem aqui Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. E diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é uma das estratégias de guerra do Senhor. Todas as vezes que nós estamos sendo tentados, todas as vezes que nós estamos em perigo de cair no pecado, nós precisamos nos aproximar do trono da graça. A palavra de Deus não diz: se afaste do trono da graça quando você cai em pecado. Ela diz: busque o trono da graça. Deus quer nos dar a misericórdia sobre as nossas vidas, quer derramar graça sobre nós. É isso que o Senhor quer fazer, porque Ele quer que você ande em vitória e não em derrota. Ele não quer que você fique enganado pelo mundo, sendo esmagado por Satanás. Mas Ele quer que você ande em vitória, que você seja feliz, que você tenha uma família abençoada, que você tenha um casamento abençoado. É isso que o Senhor quer. Que você tenha filhos que gerem frutos para a glória de Deus. É isso que o Senhor quer. Amados, nunca se sinta derrotado quando você cai em pecado. Porque, como eu já disse, o cair é do homem. Deus te levanta todo o tempo. É o Senhor que te levanta. É o Senhor que te fortalece. Amém, igreja? Deus é contigo em todo tempo, em todo instante. Amados, em Tiago 5,16 ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Essa é outra estratégia de Deus para a tua vida, para a minha vida. Sabe o que é isso? Discipulado. Discipulado. Confesse as suas
suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Discipulado é andar lado a lado com alguém que vai te ajudar, que vai orar por você, que vai te dizer: olha, eu também já passei por isso, e vai te ajudar na tua fraqueza, e vai orar no teu momento difícil, e vai dizer: você vai vencer, e vai diariamente orar. No tempo dele sozinho com Deus, ele vai saber o teu problema e ele vai orar por você. Estratégia de Deus. Estratégia de Deus é o discipulado. Eu fui discipulada com 16 anos de idade. Eu fui discipulada. Eu tive uma discipuladora que me ensinou. Eu tive uma família que cuidou de mim. Quando a minha família não era cristã. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Para a glória do nosso Deus. Sabe quem foi que cuidou de mim? Deus. Sabe por que Deus cuidou de mim? Porque eu deixei. Deus quer cuidar de vocês. Você precisa deixar. Quando nós deixamos, Deus faz o melhor na nossa vida. Deus te dá sempre o melhor. Porque os planos que Deus tem para nós são planos bons, diz a sua palavra em Jeremias. Planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que convém. O futuro que Deus tem para você, adolescente, é muito grande. Porque eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui. Eu era um adolescente amado que não tive uma família cristã. Não tive um pai cristão. Não tive um pai que cuidou de mim. Mas sabe o que Deus falou um dia comigo quando Ele me curou? Aquilo que teu pai não fez, eu fiz por você. Oh, aleluia! Espírito Santo falando, Deus me curando, para que hoje eu pudesse te dizer: você pode ser curado nas suas fraquezas, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Se você não teve uma família cristã, eu também não tive. Mas Deus me colocou numa família. Deus me deu uma discipuladora. Discipulado é a estratégia de Deus para que você cresça, para que você vença, para que você ande em vitória. É assim que Deus quer. Aleluia. Amados, não se intimide com os ataques do inimigo. Jesus venceu, nós também vencemos. Será que foi por acaso que Jesus disse: olha, discípulos meus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi por acaso que Jesus falou isso? Não. Foi por acaso que ficou escrito na Bíblia isso? Não. Porque Jesus queria que você soubesse disso. Que há mais de 2000 anos atrás disse assim: olha, vocês vão passar dificuldades, vocês vão ter problemas, vocês vão adoecer, vocês vão enfraquecer, vocês vão ser tentados, mas tende bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, eu posso também, porque ele é meu general, ele é quem me guia, ele é quem me orienta. Então nós podemos vencer, aleluia. O segundo e último ponto diz: Jesus virá e julgará as nações. Amados, eu gostaria que o pastor colocasse novamente Apocalipse 3, para a gente comparar o que fala Joel também, tá certo? Então, Apocalipse 3, eu vou ler aqui Joel, depois nós vamos ler Apocalipse. Joel 14, 16 diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor estará perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião como um leão que ruge. Quem é o leão que vai rugir no dia do nosso Deus? Jesus. Jesus vai deixar de ser cordeiro e será leão. E toda a terra vai ouvir o rugido do leão. Jesus chegando
com todo o poder e autoridade para levar a sua igreja, para viver na eternidade. Esse é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Oh, aleluia! O Senhor será o nosso refúgio naquele dia, no grande dia do Senhor. O Senhor será o nosso refúgio. Você quer estar lá como vencedor ou como derrotado? Pense aí no seu lugar, como vencedor. Quero vocês lá, eu quero estar lá como vencedor. Amém? Apocalipse 3. Apocalipse 3. Data show? Ao anjo da igreja de Sardes, escreva estas coisas, diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras. 3:11. 3:11. Amém? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, o Senhor em breve virá. E o que Ele te deu, não deixe que ninguém tome das tuas mãos. Não deixe que a tua coroa saia, escape das tuas mãos. Porque o Senhor te deu no dia em que você começou a caminhar com Ele. O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. E Ele não quer tirar. Ele quer que você permaneça lá. Então, no versículo 16 de Joel 3, ele diz: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. O Senhor é o refúgio do seu povo, é a fortaleza dos filhos de Israel. Nesse dia, aquele que foi salvo pelo sangue de Jesus e permaneceu nas suas palavras, não precisam ter medo, pois serão protegidos de todo o mal e da vingança do nosso Deus. O versículo 18, ele fala: sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Amados, isso aqui é esta referência ao mosto, que é o vinho, né? O mosto, muito vinho, isso significa bênção, porque era onde existia muita uva, muito suco de uva, que era o vinho dos judeus, era porque a bênção de Deus significa a bênção do Senhor. Leite significa a bênção do Senhor. Água significa a bênção do Senhor. Então, no dia do Senhor, Deus abençoará o seu povo. E nós estamos incluídos, porque a palavra de Deus diz que nós somos o Israel de Deus. Amém? Nós fomos enxertados na videira verdadeira, e essa videira é Jesus. Antes só os israelitas poderiam ser salvos, mas Jesus, ele veio também para salvar os gentios, que somos nós, eu e você. Amém? Em Apocalipse 22, de 1 a 5, ele diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Vejam que o versículo 18 de Joel fala: sairá uma fonte da casa do Senhor,
é semelhante ao que fala em Apocalipse 22, que diz: mostrar-me-ei o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Água da vida, bênção do Senhor para aqueles que permaneceram como valentes do Senhor. Amém, igreja? Deus deseja nesta noite te lembrar que logo você receberá sua bênção da eternidade. Logo vindo sem demora, diz o Senhor em Apocalipse. Ele está levantando os seus valentes e te mostrando como manter-se de pé. É isso que o Senhor está falando. Irmãos, recebemos um reino que jamais poderá ser abalado. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 28 e 29, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus um dia fará o seu julgamento, porque Ele é fogo consumidor. As pessoas, elas olham para Deus como um Deus de grande misericórdia, e Ele é. Por isso nós ainda não fomos consumidos, porque grande é a misericórdia do Senhor, diz a sua palavra. Mas sabia que Deus, Ele é justo, e um dia a sua justiça, ela vai prevalecer, e essa justiça vai ser feita no grande dia do Senhor. No vale da decisão, Jesus virá como juiz. Até o momento, Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós, em nosso favor. Mas um dia, igreja, Jesus virá como leão, como juiz, para julgar as nações de todos nós, de todas as nações. E Ele reinará eternamente com o seu povo. Vamos nos preparar para o dia da vinda do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Efésios 4:14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Você está acordado ou está dormindo? Será que nós vamos continuar do mesmo jeito? Em breve Jesus virá. E essa foi a palavra que Ele me deu para trazer para vocês, igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz: desperta, ó tu que dormes. O que está faltando para nós, amados? Para tomarmos uma decisão de servir a Cristo com fidelidade. O Senhor quer nos animar, quer nos sustentar com seu braço forte, mas nós precisamos decidir estar com Ele diariamente, em comunhão com Ele, buscando a Deus, em comunhão na igreja, com os irmãos, constantemente. É isso que o Senhor quer. Chega de desculpas. Chega de desculpas. E nesta noite, quero que você feche seus olhos. Se tem alguém nesta noite que deseja entregar o seu coração